Ok, buenas tardes a todos los que se han conectado esta tarde de Panamá y buenas noches a los que se conectan de otros países. Muchas gracias por estar con nosotros. Este día de hoy vamos a comenzar el seminario del día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a los seminarios de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Siempre mencionarles que el Instituto de Ciencias Médicas es una fundación, una organización sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Panamá, ubicado en Panamá, en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, la cual tiene como misión contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la docencia y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Y basados en esa misión de docencias, traemos para el día de hoy el seminario titulado Acondroplasia y sus resultados clínico-terapéuticos en una corte de pacientes brasileños, el cual será presentado por nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Llerena, de Río de Janeiro, en Brasil. El doctor Juan Llerena es consultor de genética y director del Centro de Genética Médica del Instituto Nacional Fernández Figueira Fiocruz de Río de Janeiro, en Brasil, una unidad materno-infantil del Departamento del Ministerio de Salud de Brasil desde 1989. Se formó como médico general y medicina interna con intereses especiales en los campos de la dismorfología y la citogenética clínica y molecular. El doctor Llerena ha sido cofundador del Centro Metabólico de Referencia para Terapia de Sustitución Enzimática en el Centro de Genética Médica del Instituto Nacional Fernández Figueira en Río de Janeiro. Mantiene intereses clínicos y de investigación activos en genética médica. Es coautor de más de 150 artículos en revistas especializadas. Más recientemente fue nombrado director del Centro de Referencia de Enfermedades Raras del Instituto Nacional Fernández Figueira Fiocruz en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Doctor, un honor tenerlo acá con nosotros. Puede dar inicio con su presentación y mencionarles a los participantes que al final de la presentación daremos un espacio para consultas y comentarios. Muchas gracias, doctor. Adelante. Gracias, Raúl. Ah, Mucho gusto estar con ustedes. Hoy yo voy a entrenar mi portuñol. Espero fazer-me compreender. Muito satisfeito em compartilhar os momentos atuais, muito dinâmico para nós geneticistas clínicos, com a possibilidade de intervenções medicamentosas em uma série de patologias genéticas. Como foi agradavelmente colocado em minha mini biografia, trabalho nesse instituto por muitos anos, acá em Rio de Janeiro. Para vocês que não conhecem, o Instituto Fernandes Figueira está localizado em uma paisagem muito bela de Rio de Janeiro, em la Bahia de Guanabara. É um equipo que trabalha voltado para as enfermidades raras, especialmente de causa genética. Mi mentor é um endocrinologista que ha iniciado este departamento em 1961. Portanto, é um instituto que tem muita experiência, e o corpo clínico também muita experiência, com clínicos, biomédicos, assistentes sociais e muitas pessoas agregadas para trabalhar em prol das doenças genéticas. E é um instituto, como no Instituto de Biociências, também sem fins lucrativos, é uma unidade materno-infantil do Ministério de Saúde brasileiro. Temos também
o objetivo de formar recursos humanos e é um dos programas de residência médica em Brasil para médicos geneticistas, como podemos ver na fotografia abaixo, que é dos 4 últimos anos de médicos geneticistas residentes. Irei falar sobre nossa experiência com a acondroplasia e com a possibilidade de uma intervenção medicamentosa, que é um medicamento que se chama Vosoritide. Irei explicar com mais detalhes um pouco mais à frente. Quando conversamos com a acondroplasia, é um cenário muito amplo. Obviamente, para fins desta charla, irei falar da promoção da saúde e da promoção da qualidade de vida. Ok? Como vocês sabem, há dois sistemas de ossificação. Uma ossificação que há necessidade de ser muito rápida, que é a ossificação intramembranosa, que é responsável pela ossificação do crânio, de algumas estruturas da face, clavícula e externo. E na segunda, um sistema muito mais complexo de ossificação, que é a ossificação endocondral, que é responsável pela ossificação dos ossos largos. É um muito complexo sistema de regulação genética e o que nós iremos nos concentrar exatamente em lo gene FGFR3, que é responsável por toda esta diferenciação dos condrócitos para os osteócitos, por uma série de sistemas gênicos e sistemas fisiológicos que falarei um pouco mais adiante. O que temos no FGFR3 é um receptor de membrana que faz parte de um grupo de 4 receptores FGFR3. E sua ação, quando está ativo, tem um papel negativo na placa de crescimento. Portanto, alterações através de variantes patogênicas deste gene, ele traz uma ativação, um ganho de função e, como consequência, por diferentes vias, inibe a placa de crescimento em sua matriz para a síntese, para a sua diferenciação e para a sua mitose. Em consequência, não há estímulo e não há crescimento distal para o interior do hueso, como acontece normalmente. Portanto, através de variantes patogênicas e hoje a nova classificação de alterações no gene FGFR3, temos como consequência o que são chamados FGFR3 chondrodysplasias, onde sabemos que há um grupo muito particular de displasias esqueléticas, sendo a predominante a acondroplasia, que tem a particularidade de ser muito monótono do ponto de vista de variantes patogênicas. Portanto, uma variante única é responsável por quase 95% dos casos de acondroplasia. E são variantes que comprometem exatamente a região transmembrânica. Temos outras áreas do FGFR3, e o FGFR3 é composto de 3 subunidades de imunoglobulina extracelular, 2 subunidades tirosino-quinase intracelular e alterações patogênicas em cada um desses sítios traz consequências conhecidas como as formas tanatosfóricas, a hipocondroplasia, tanatofórico tipo 1, tipo 2, e uma forma muito grave de acondroplasia associada com a cantose nígrica, chamada síndrome de Saddam. Portanto, iremos discutir hoje as alterações que comprometem a transmembrana e as responsáveis pela acondroplasia. Portanto, alterações nesse gene, e para as pessoas que têm hábito de
mirar as placas radiológicas, há um padrão muito, muito constante, que é o encurtamento dos huesos, fêmur, tíbia e fíbula. Há este sinal particular, que é um sinal muito particular na condroplasia, que é apelidado de sinal de Chevron. A bacia é muito estreita, o acetábulo é horizontal, os dedos das mãos e dos pés são curtos, e com esse sinal muito particular de três raios, por isso é chamado de sinal de lo tridente, manos em tridente. A macrocefalia, as vértebras são muito altas, curtas, o pedículo bastante curto e a parte posterior da vértebra côncava. E um dado que é muito particular e é muito patognomônico da condroplasia é a distância interpeticular, que diminui sua distância ao invés de alargar. Na forma de se lembrar, uma das complicações da condroplasia é a síndrome da caldequina. Portanto, é uma boa maneira de se lembrar. Vamos ver um outro caso para mostrar a variabilidade que existe, a macrocefalia, o perfil é plano, o encurtamento dos huesos, dos membros superiores, os encurtamento das metacarpos e falanges, o encurtamento dos ossos longos, o sinal de Chevron e o encurtamento interpedicular da coluna na parte mais distal e o acetábulo muito raso. Portanto, ver essa série de placas radiológicas de acondroplásicos, como todos têm essa característica de diminuição dos pedículos da região interpedicular, com afunilamento na região lombosacra. Portanto, é um sinal muito interessante para quando temos suspeitas de uma displasia esquelética. Meu primeiro contato com a condroplasia, é claro que eu creio que todos agora temos muito mais contato por causa da disponibilidade terapêutica de um medicamento, mas antes víamos um ou dois, três casos. Somos um centro de referência, mas não era muito frequente vermos acondroplásicos. Talvez recém-nascidos ou chicos de 1 a 2 anos, mas depois veríamos com 5 anos e mais tarde na puberdade. Assim. Portanto, em 2018, fui convidado a participar juntamente com Pablo Rosselli de Colômbia, dois sítios em Brasil, um em São Paulo, através da doutora Sean Kim, nosso hospital acá em Rio de Janeiro, e a doutora Virginia Fano, que provavelmente é o principal centro de acompanhamento de antropometria, de desenvolvimento, crescimento e de displasias esqueléticas na América Latina, em Buenos Aires. E fizemos um estudo de qualidade de vida que vou falar um pouco mais adiante. Pero foi uma oportunidade de estar com inúmeros pacientes e famílias com acondroplasia dos mais diferentes tipos e diferentes idades. Estes 51 casos que estão na plantilha é o que participaram do estudo de qualidade de vida aqui em Rio de Janeiro. Então, a partir de então, começamos a receber uma série de pacientes e, portanto, criar uma cohorte para que podemos acompanhar, monitorar, principalmente numa série de complicações que irei falar um pouco mais adiante. E também os mais chicos, né, os recém-nascidos com menos de 1 ano de idade, portanto, começamos a ter uma referência e criar, obviamente, um fluxo de monitoramento clínico e uma experiência maior com a acondroplasia. Gostaria de abrir somente um parêntese, como eu lhe falei, a variante patogênica que é responsável pela condroplasia é muito monótona, é a mesma no mundo todo. E nesta série de casos que estudamos em 2018, mostramos claramente o que se sabe na literatura, que a grande maioria são mutações de novo, né?
como podemos mostrar aqui nos grupos da acondroplasia, e em torno de 20% são casos familiares. Mas eu trago isto para trazer uma observação, que é com relação à hipocondroplasia. Todos estes ninhos e ninhas que estão mostradas aqui vieram para o estudo LISA sem diagnóstico e todos, de uma forma leiga, com o diagnóstico possível de acondroplasia. Portanto, a partir de então, iniciamos nosso laboratório de biologia molecular e é algo que recomendo, se queres iniciar um laboratório, comece com a acondroplasia, porque é muito simples do ponto de vista metodológico, amplifica-se alguns fragmentos de DNA da região do FGFR3 e tenes provavelmente um grande sucesso diagnóstico por conta dessa de somente uma ou duas variantes patogênicas relacionadas. Portanto, todos esses foram excluídos e claramente não entraram no projeto LISA. A partir de então, quando você tem contato com a literatura médica de acondroplasia, e estou muito em dívida com os pacientes e com as famílias por menos subestimar o quão sintomático de complicações esta população é. Portanto, estou muito em dívida. E se formos ver, independente da faixa etária, existem determinadas prioridades em termos de monitoramento clínico, que seja de 0 a 1 ano, que seja de 2 a 5, que seja de 5 a 12 anos, ou do pré-adolescentes ou os adolescentes. Okay? Para tanto, já existem alguns consensos. Existe um consenso internacional, existe um consenso latino-americano, e a Sociedade Brasileira de Pediatria também lançou o seu consenso para instruir clínicos para como acompanhar. Pero conhecemos como é o consenso. O consenso é muito largo, muito denso, discussões de várias opiniões. Portanto, para tanto, temos que ter uma abordagem muito prática quando em clínica. E é o que vou mostrar a partir de agora. Para tanto, decidir acá em Rio de Janeiro, solicitar a colaboração de pediatras endocrinólogos, a endocrinologia pediátrica da Universidade Estadual cá do Rio de Janeiro, através da pessoa da doutora Ana Paula Bordalo e do Dr. Paulo Colbert Souber. São dois experientes endocrinologistas pediátricos e, como bons endocrinologistas, estão familiarizados a monitorar crescimento. E, para tanto, obviamente, começamos, então, a trabalhar em conjunto e, a partir de então, todos os dados que eu mostrarei é feito nas duas instituições. Gostaria de chamar a atenção para esta revisão, é um trabalho muito, muito interessante para ter como referência, porque o endereço nos permite encaminhar aos investigadores casos clínicos que temos dúvidas. E é do grupo de doutora Denise Cavalcante, da Unicamp, em São Paulo, doutora Cecília Melado, no Chile, doutora Virginia Fano, em Buenos Aires. Portanto, é uma coletânea de casos que nos auxilia para diagnóstico. E podem ver que, em 306 consultas que foram realizadas, conseguiram estabelecer um diagnóstico clínico radiológico em torno de 70%, ok? E são expertos com muitas experiências em displasias esqueléticas. Portanto, nos 20, 30% remanescentes, há necessidade do estudo molecular. Mas, mesmo assim, ainda há um percentual em que não se estabelece um diagnóstico. Portanto, trago isso para duas observações. Primeiro, saber que qualquer suspeita clínica de uma displasia esquelética pré-natal, 30% dos casos são letais. Portanto, temos que documentar muito bem, não somente no caso clínico, mas com as placas radiológicas. E sabemos que, tendo as placas radiológicas,
a possibilidade de estabelecer um diagnóstico ou uma suspeita diagnóstica é muito grande. E, além disso, segundo observação, neste estudo, a frequência das displasias esqueléticas foi nesta ordem: a condroplasia dos recém-nascidos vivos, as espôndilos epifisárias relacionadas a colágeno 2 a 1, a osteogênese imperfecta e as displasias metafisárias, e aqui chama atenção, temos uma grande coorte de cartilage hair syndrome, ou a síndrome de McKissick, aqui em Brasília. Ok? Muito bem. Quando entramos em acondroplasia, aí numa segunda forma, não somente classificar de acordo com o sítio de patologia óssea, pero se é proporcional ou desproporcional. Portanto, a acondroplasia se enquadra dentro do grupo desproporcional. E não somente isso, dentro do grupo delas da acondroplasia, há diferença. E claramente, meu ponto de vista, é uma questão muito mais biomecânica do que propriamente neurológica ou de crescimento em si. Nesses dois grupos, claramente, se formos trabalhar no sentido de alongar estes ossos através de um medicamento, nós claramente sabemos quais grupos que teremos uma melhor resposta. É aqueles que estejam muito mais lineares contra a gravidade entre no seu sistema ósseo-articular. Então, essa é a minha primeira abordagem, que eu creio que é muito interessante começarmos a separar o joio do trigo. Okay? Muito bem. Se é desproporcional, as medidas mais importantes são a estatura sentada, como pode ver, essa adulta acondroplásica, quando se senta, tem a mesma altura que uma pessoa com estatura mediana. Mas, para tanto, necessitamos das medidas antropométricas, e é um padrão de como medir, medir a estatura sentada, a estatura de pé, a envergadura e os segmentos, caso seja de interesse. Mas o mais importante é a envergadura, a altura sentada. Por quê? A altura sentada com a estatura lhe dá o grau de desproporcionalidade, que é algo que veremos muito frequentemente nos pacientes com acondroplasia. Okay? Há trabalhos muito interessantes na literatura. Esse é o primeiro trabalho onde se documentou a velocidade de crescimento ao longo da história natural dos acondroplásicos comparada com a população sem acondroplasia. Então, a linha rachuriada é a linha da população sem acondroplasia, e esta é a mediana, a média dos pacientes com acondroplasia em ninhos e ninhas. Neste trabalho, há um dado muito interessante que mostra que os pacientes com acondroplasia, nesta metodologia, não há estirão puberal. Pero, um pouco mais adiante, um trabalho muito bem feito pelo grupo de Virginia Fan e doutora Dalpino, acompanhando a mesma pessoa desde o nascimento até o final da puberdade, eles mostram algo muito diferente. Não tão diferente com relação à velocidade de crescimento, que é muito parecida com o que foi documentado no trabalho anterior. Pero quando você faz o indivíduo e acompanhando longitudinalmente, eles demonstram que há estirão puberal nas meninas, nas ninhas e nos ninhos. Ok? Somente uma observação que foram metodologias distintas, mostrando que há estirão puberal no grupo da acondroplasia. Ou em função de conhecer melhor a medicina de precisão nos auxilia muitíssimo. E conhecer as vias fisiológicas e fisiopatológicas, portanto, a variante patogênica em FGFR3, que é uma variante dominante, com ganho de função, como foi a Blay, ele tem a função de inibir a placa de crescimento. Há várias estratégias atualmente com outras drogas para intervir nessas vias. O que vou falar hoje é a respeito desta molécula. Esta molécula que se chama vosoritide,
é uma molécula recombinante. A molécula fisiológica mantém-se no sangue periférico por 15 minutos. O Zuretide, a forma recombinante, fica-se por 45 minutos. E tem um papel modulador. É como se fosse o freio de mão do carro. Portanto, a via principal está ativa, inibindo a placa de crescimento. Esta via moduladora, ela ativa, ela tem um papel inibidor da via. Portanto, ela desbloqueia a via produzida pela mutação FGFR3. Então, desta forma, libera a placa de crescimento. Ok? Então, voltando essa ilustração, o que fará essa medicação é modificar a sinalização negativa da mutação, liberando claramente a diferenciação de condrócitos a osteócitos. E o que faremos é agora documentar a taxa e a velocidade de crescimento a partir, primeiro, do knockout. Então, o knockout é um trabalho muito belo, em que mostrava que o ratão com knockout para FGFR3, ele revisitava o fenótipo da acondroplasia. Então, veja, tem o focinho, né? Eu creio que se chama focinho, é mais aplanado, muito menor, a horizontalização da base do crânio e o forame magro modificando sua estrutura muito mais estreita. La baixa taxa de crescimento, a cifose e as alterações de forame magro, que veremos um pouco mais adiante. Portanto, nesse modelo animal, quando fizeram o teste com o medicamento natriurético tipo B, observou-se claramente o alongamento dos ossos longos. Veja que coisa impressionante. Acá tratado e o rato não tratado, como o alongamento das extremidades e também modificação das estruturas da face, que responde, que é a ossificação endocondral. Este medicamento atua exclusivamente em la ossificação endocondral, não atua em la ossificação intramembranosa, como veremos a partir das medidas. Portanto, o ensaio clínico, muito detalhado e muito bem feito, utilizou a fase 3, como sabem, é duplo cego, com placebo, né? Double blind e randomizado, e utilizaram dois grupos, um que faria uso do placebo e o outro que não faria uso do placebo. Portanto, as análises simplificaram para economia de tempo, e claramente o cálculo era a velocidade de crescimento anualizado, como pode ver aqui, a fase de observação antes de iniciar o estudo. São muito parecidos os dois grupos com relação à velocidade de crescimento, e após 52 semanas, vemos claramente a mudança da velocidade da taxa de crescimento de quem fez uso do medicamento comparado com o placebo. Portanto, colocando isso em gráfico, em 52 semanas, claramente temos a manutenção do aumento da taxa de velocidade de crescimento comparado com o placebo. E quando se abre nos rótulos, né, nos grupos, e se faz a fase de extensão, o grupo que não fazia uso do medicamento inicia o medicamento e claramente ele catch up na mesma velocidade a taxa da taxa de crescimento que comparada a quem fez uso do medicamento. Portanto, quando vamos para a clínica, podemos observar isto individualmente. Então, claramente, esta linha, como podemos ver, claramente vê-se que mudou-se o padrão de crescimento baseado numa curva de gráfico de crescimento de linhas. Aqui eu estou utilizando um da Organização Mundial de Saúde para a população do Canadá.
ok? Agora, terei outros que não é tão visível esta mudança. Pero, se nós formos agora trabalhar com o Z-score, podemos observar claramente que menos 4,3, menos 4 e menos 3,8. Então, começa a se aproximar à população sem achondroplasia, mostrando claramente modificação na velocidade da estatura. Okay? Portanto, fizemos uma primeira análise deste grupo entre os endocrinologistas pediátricos e nós outros geneticistas. Acá, esta análise foi feita com 20, eram 23 ninhos que foram medicados, mas a análise só foi feita em 12 pacientes que claramente estavam tomando por 6 meses o medicamento e mostramos o que o ensaio clínico mostrou. Então, vocês veem que antes do tratamento, pós-tratamento, então, acá, claramente, a velocidade em centímetros aumentou, incrementou, após 6 meses. Esse daqui, o Standard Standard Shot Score, aumentou a velocidade também, você veja como diminuiu o Z-score e também o tamanho médio a partir desses scores de estatura. Quando vemos individualmente, vejam individualmente como há alguns outliers. Eu tenho uma hipótese desses outliers que não responderam. Não vou falar agora, vou falar um pouco mais adiante. E verás que temos que testar esta hipótese. E estamos avaliando, pero, em média, a resposta foi claramente melhor do que comparado aos pacientes quando não faziam uso do medicamento no baseline. Bom, bem. Então, várias curvas para mostrar claramente, podemos demonstrar melhora com relação a qualquer um dos parâmetros que utilizamos para a estatura, que seja a velocidade, que seja os scores para a estatura. Então, veja, antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois. Esse aqui quase não teve resposta, é as maninhas. E para os ninhos, a mesma coisa. Veja, antes e depois, antes e depois. Portanto, do ponto de vista da estatura, eu creio que nós estamos respondendo igualmente aos ensaios clínicos. Agora, minha abordagem com os pacientes não coloca a estatura como prioridade. Eu creio que a estatura é um bônus. Okay? Talvez a longo prazo tenha um papel muito importante, mas dentro de uma perspectiva muito objetiva clínica, estamos preocupados com as complicações, com as complicações. Portanto, esse trabalho foi publicado pelo mesmo grupo que fez os ensaios clínicos, perguntando aos investigadores, independente da estatura, o que esperam com a medicação, ok? E podemos ver, eles listam algumas complicações e eles agree ou strongly agree que a medicação irá modificar essas estruturas, ok? Então, veja, estenose sintomática da região cervical, cifose, apneia obstrutiva do sono, estenose do forame magno, genovarum, má oclusão dentária, otite média, hidrocefalia e doença cardiovascular. E cada um respondeu. Então, vejam, se a gente for fazer um corte de 75%, veja que nós temos estenose do forame magno, apneia do sono, a cifose e a estenose sintomática da junção crânio-cervical. Muito graves esses problemas. Então, as expectativas são muito grandes com relação. Vamos ver se isso acontece. Portanto, quando eu entro em clínico, coloco claramente esses tópicos, independente da faixa etária, para que todos tenham ideia do que estamos conversando, do que estamos falando e quais nossas expectativas e o que estamos almejando, né? Então, atraso motor, hidrocefalia,
estenose da junção crânio-cervical, anormalidades do ouvido médio, anormalidades das pernas, a cifose ctórico-lombar, obesidade, distúrbio do sono e dor. Então, vamos fazer alguns aspectos. Então, o primeiro aspecto é a desproporção. Então, claramente podemos ver que os segmentos são muito desproporcionados, os linhos e as linhas têm uma enorme laxitude ligamentar, de hipermobilidade, faz movimentos antigravitacionais impressionantes, né? Inclusive os mais velhos, a macrocefalia, né? Que tem graus variáveis e que tem curvas próprias para mensurar, né? Essa macrocefalia. E, claramente, quando pegamos este conjunto e colocar contra a gravidade, retorna à questão biomecânica. Bem? Portanto, o grupo da Argentina, de Virginia Fano, já em 2000, mostrou claramente que há um retraso, né, no desenvolvimento motor, comparado, nesse caso, à população sem achondroplasia da população argentina. Pero, na minha interpretação, é muito mais um problema biomecânico do que neurológico. Dito isto, as posições viciosas que muitos desses ninhos podem assumir, é claro que vão se adaptar, mas podemos instruir os papás que é inteiramente normal, não vai fazer mal nenhum utilizar, por exemplo, a cabeça para fazer as rotações, que é o que a criança vai se acomodar. Entretanto, os estudos também da literatura mostram que há um atraso de linguagem. E provavelmente há um atraso, um déficit global de desenvolvimento em alguns ninhos com achondroplasia. Não são todas, mas há. Observamos e, obviamente, temos que encaminhar o mais temprano possível para as reabilitações. Portanto, veja esse caso. É um ninho com 2 anos e 4 meses, foi encaminhado pela primeira vez, portanto, a macrocefalia, os segmentos são muito desproporcionais, na hiperlaxitude, na importante cifose. E retorna aos 3 anos e 4 meses, e o ninho não caminha, não se sustenta de pé. Portanto, claramente, uma placa radiológica mostra que há, além do problema da biomecânica, há um problema anatômico, claro, como essas alterações de compressão. E, obviamente, temos que encaminhar ao ortopedista. E se formos ver, há uma gradação de anomalias da região lombosacra, desses aqui que chegam a ser até quase fraturas de compressão, a regiões lombosacras não estão comprometidas. Portanto, é algo que temos que considerar. Seguindo adiante, passa um segundo ensaio clínico muito interessante. Esse ensaio clínico é uma fase aberta, não é duplo cego ainda, pero separaram de 0 a 5 anos 3 grupos, menos de 6 meses, de 6 meses a 2 anos e de 2 anos a 5 anos. E fizeram no mesmo estudo e podemos ver com relação à taxa de velocidade de crescimento, claramente antes e depois do medicamento, em todos os 3 grupos. Mas o mais interessante que fizeram, estudaram o volume da face, o volume do seio da face e a área do forame magro. Né? Isso é muito interessante. E que vem a demonstrar que no grupo com menos de 6 meses, havia um incremento da área do forame magno, uma vez 52, um ano de tratamento. Isso é muito interessante quando se falamos de descompressão. O problema é que temos um forame magno muito estreito, no platô, na base do crânio horizontalizado, com a hipermobilidade e a macrocefalia, é uma área muito sensível para esse tipo de alteração. Portanto, em nossa coorte, que é uma coorte um tanto quanto antiga, foi na tese de mestrado de uma neurocirurgiã, de 39 casos, 11 casos havia estenose e precisaram ser descomprimidos. E como identificaram? Identificaram através do exame neurológico.
onde havia Babinski, hiperreflexia, perda de força, teria diminuição de tônus, né? E a boa notícia é que, uma vez feita a descompressão, retorna ao normal, exceto um caso que era muito grave e que já teria praticamente quase cessão da coluna. Então, vocês podem observar os graus variáveis que podem haver. Certo? Portanto, estamos baseando na avaliação clínica neurológica. Daí, vem o grupo inglês que propõe a classificação de gravidade. Então, é esta gradação do normal até o mais grave, como podem ver acá, e aqui, inteiramente normal, e fizeram o mesmo tipo de estudo, avaliando neurologicamente, pero, independente se era normal ou anormal o exame neurológico, realizaram a ressonância. E acá mostra-se que, nestes casos, em 34 casos que o exame neurológico foi normal, tiveram que descomprimir uma série de casos que não teria sido descomprimido porque o exame neurológico foi normal. Isto abre uma questão clínica, e se formos ver consensos com relação a esse tema, não há consenso. Portanto, a partir desse trabalho e com a experiência anterior, realizamos ressonância em todos os ninhos que nos chegam com menos de 2 anos. Portanto, como mostrei a vocês, tem 3 casos acá de achondroplasia, consulta de primeira vez. Ok? Não podemos fazer uma predição, exceto nesse daqui, que havia já sinais de hiporreflexia, perda de força muscular, né? E clonos e assim por diante. E quando realizamos a ressonância, vemos, no primeiro caso, inteiramente normal. No segundo caso, já há uma compressão. E no terceiro caso, muito grave, sendo descomprimido de urgência. Veja que começamos a adquirir experiência no sentido de que a avaliação é fundamental, neurológica, clínica, a ressonância é fundamental, e estes casos, provavelmente, através dos resultados do ensaio clínico de fase 2, estudando o vosoritide com o aumento da área do forame magno, podemos acompanhar clinicamente e não descomprimi-los e ver como que se comporta ao longo de 1 ano de tratamento. O meu feeling é que aumentaremos a área do forame magno e, além disso, os relatos, as narrativas das famílias são que as crianças teriam um tônus melhor, são muito mais ativos, uma vez fazendo uso da medicação. Ok? Além disso, começaram a ver o volume da face, né? E eu vou mostrar alguns exemplos para mostrar que, subjetivamente, vocês verão como modifica. Então, esta linha, 6 meses de tratamento, vejam como a área da face torna-se muito distinta, muito larga, né? Começa a modificar as estruturas anteriores clássicas da acondroplasia. E aqui, obviamente, o que se recomenda é que façamos a idade óssea, né? E geralmente, quando fazemos a idade óssea, pelo menos eu faço assim, sempre com o raio-x de uma placa radiológica das rodilhas, né? E na acondroplasia, quando acá podemos ter uma idade óssea de 3 anos e 6 meses, veja como nas rodilhas dela mesma linha, com 3 anos e 6 meses, há dificuldade de ver a linha de crescimento das rodilhas. Portanto, é muito grosseiro um monitoramento através das placas radiológicas. Além disso, as alterações faciais, este é um achado muito frequente, que é as anomalias de mordedura, não conseguem cerrar sua boca, né? E cerra a parte posterior, certo? Portanto, com estas modificações, iniciamos a cefalometria
E temos na ortodontista, trabalhando com as crânio-sinostólias acá, onde trabalha com medidas cefalométricas. Portanto, é uma proposta de mensurar parametricamente essas alterações de face. E eu creio que teremos excelentes resultados utilizando o mesmo método que estamos fazendo para a colonoplasia. Veja como vai mudando as feições, né? Impressionante. E com pouco tempo, isso aqui está 1 ano fazendo a medicação. E podemos observar aumento das extremidades, modificação das estruturas da face, e há uma indicação, e isto tem sido observado na extensão dos estudos clínicos, uma melhora da desproporcionalidade. E este caso é muito mais fácil observar que as placas, a linha de crescimento estão abertas, independente da idade óssea das manos, e podemos utilizar as mais variadas formas de avaliar. Portanto, temos um investigador acá que vem estudando os dados antropométricos, então, que seja isolado, podemos ver uma mudança do desvio padrão da taxa de crescimento, e temos vários parâmetros mostrando claramente, então vemos no início do medicamento e pós o medicamento, o score, Z-score para a velocidade de crescimento, mostrando que começa a alcançar a população dita normal. A questão de monitoramento é, infelizmente, não temos um biomarcador. No ensaio clínico, há um biomarcador que é o colágeno 10. E é específico da placa de crescimento, porque conforme a placa de crescimento, vocês sabem que a unidade fisiológica do hueso é a reabsorção e a formação. Reabsorção e formação. E a reabsorção é a destruição óssea pelos osteoclastos. E ao fazer isso para a formação dos osteoblastos e a entrada de vasos sanguíneos, destrói a região endocondral e libera o colágeno 10. Então, vejam, no ensaio clínico, era muito interessante que acompanhava claramente a medicação, inclusive aumentando a dose da medicação. Então, veja, em negro era o sem medicação, e em rojo era a dose de 15 microgramas por quilo diário, e vendo claramente que é proporcional no estímulo da placa de crescimento. Isso seria um excelente biomarcador para acompanhamento, principalmente nos mais velhos, aqueles que já estão adolescentes e que nós precisamos acompanhar com as placas radiológicas de rodilhas, né? Depois, um outro problema. Então, veja, através do que acabei de apresentar, possivelmente podemos melhorar isto. Iremos melhorar isto de duas formas, ou pela descompressão, ou iniciando o medicamento nos mais jovens. Os problemas do ouvido médio sendo um problema anatômico, podemos melhorar pela modificação das estruturas da face. A cifose tórico-lombar e os distúrbios de sono vem acoplado a toda esta questão anatômica. Os problemas das pernas, eu creio que é um problema muito sensível, né? E se podemos observar qual é o problema da região do terço inferior das pernas, porque a fíbula é maior que a tíbia. Portanto, o crescimento fisiológico fará que a tíbia cresça mais que a tíbia, e com isso, o genovaro. Acrescido a isso, nós temos a hipermobilidade. Então, há uma variabilidade de deformidades presentes nos acondroplásicos e que teremos que instruir rapidamente uma avaliação ortopédica. Ainda mais em os ninhos que têm um índice de massa corporal muito alta. Veja esse ninho, ele não consegue ter pé plano, porque há um defeito já muito grave de sua tíbia e uma deformidade permanente. É muito grave. Então, antes de considerar qualquer tipo de intervenção medicamentosa, temos que ver o paciente como um todo, né?
claramente há necessidade de uma intervenção com uma nutricionista muito rigorosa, né? Agora, veja, ao fazer a correção das pernas, naturalmente ganha-se em alguns centímetros, né? Somente pela correção. E este caso já está em uso de medicamento. Veja, nós não conseguimos visualizar mudança individual na curva na taxa de crescimento, pero se formos ver a mesma história do Z-score, veja como ele começa a responder pelo Z-score. Então, são ferramentas muito práticas para nós outros clínicos à beira do leito, né, com o paciente, certo? Esse é o caso. Então, veja, o paciente com 11 anos de idade, 11 e 6 meses, e uma idade óssea de 12 anos, 6 meses e 13 anos. Ok? Então, começa, mas podemos visualizar claramente que a placa de crescimento está aberta. Eu creio que é muito grosseiro acompanhar dessa maneira. E se formos ver vários tipos de rodilhas das acondroplásicos, há sido descrito uma alteração, uma encondromatose nas rodilhas dos pacientes tratados a longo prazo. E eu fui avaliar e fazer uma revisão de nossos casos. A encondromatose provavelmente já estava presente antes do tratamento, ok? Então, temos um grupo que inteiramente normal, poderemos visualizar a placa de crescimento, e há este grupo que certamente teremos dificuldade de ver a placa de crescimento se formos utilizar este método para suspender a medicação. Bom, e aqui que entra esse colágeno 10, e insisto sempre a quem industrializa esse medicamento a nos fornecer isso na clínica, que seria extremamente útil. Como vocês sabem, os membros podem ser alongados, que é uma prática, ele é uma prática recorrente. Há excepcionais ortopedistas fazendo esse tipo de intervenção, pero eu creio que com o advento do medicamento nós teremos outra prioridade. Poderíamos, inclusive, acoplar ambos os procedimentos, mas eu creio que, neste momento, devemos ter o benefício da dúvida do medicamento em alongar estes ossos. Ok? Então, nossa experiência com Lisa, podem observar esse alongado nos membros inferiores e, claramente, há que fazer em dois estágios, membros inferiores e membros superiores, que a desproporção se torna muito maior caso não se faça nos dois segmentos. Bem? Tudo bem. Para finalizar, mostro que em 52 semanas do ensaio clínico do fase 3 pivotal do medicamento, não dava tempo para se observar a mudança da desproporcionalidade do segmento superior com o segmento inferior. Pero, com a extensão do projeto, com semana 104, que seriam 2 anos, claramente começa a se modificar a estrutura dos segmentos. E podemos ver isso na prática, isso é uma forma muito prática em que me recomendaram, podemos notar, podemos ver o tamanho dos braços, e é um problema muito sério, lá com a condroplasia de não poder fazer sua higiene pessoal, né? Porque não tem alcance, né? E veja como começa a alongar os braços. Isso, eu creio, em termos de qualidade de vida, é extremamente importante. E esta linha, veja, claramente podemos observar que houve um alongamento dos braços, né? Ela antes do tratamento e depois do tratamento. Pero se formos ver a diferença da altura sentada para a altura em pé, quase não há diferença. Eu creio que seja esses outliers. Por quê? Porque aumenta o renovar. Portanto, se formos alongar nos ossos de algo que já é deformado, provavelmente nós vamos aumentar a deformidade. E eu creio que esses outliers, nós estamos revendo agora, é uma hipótese, certo? Estamos revendo os casos para saber se esses outliers não têm
um agravamento do Genovaro. Eu creio que possa ter alguns casos como esta linha, ok? E claramente, grosseiramente, podemos ver que há aumento dos ossos largos, né? Aumento importante, e se formos começar a fazer as medidas, vejam como a envergadura muda, né? Fazendo as medidas, inclusive a estatura muda, fazendo as medidas, e veja como o perímetro cefálico ele se mantém, porque é uma ossificação intramembranosa. Portanto, na clínica podemos contra-checar também, né? Então, é muito interessante. Portanto, os gráficos individuais mostrando que a desproporção, a possibilidade do R-span modificar, são as linhas, os ninhos. Portanto, eu estou muito otimista com esta abordagem. Então, estamos adquirindo experiência, com todas as dificuldades, com todas as complexidades do nosso serviço de saúde, mas eu creio que abre uma enorme possibilidade de qualidade, melhorar a qualidade. Por fim, esse é um tipo de complicação que temos observado nos pacientes brasileiros. Portanto, em torno de 70 pacientes da nossa casuística, pelo menos dessas 16 crianças, ninhos que foram avaliadas, tiveram hipertricose. E é uma hipertricose que, quando se suspende a medicação, e temos alguns exemplos, a hipertricose some. E quando retorna a hipertricose e cremos que esteja relacionado com o canal de potássio. E, e claramente, não temos muito tempo, pero a qualidade de vida necessita ser avaliada. Nós sabemos como estamos na clínica não temos tempo, temos que ter profissionais que fazem análise de qualidade de vida, não somente com os adolescentes, como também com os cuidadores. Sabemos que vamos modificar este contexto de uma forma muito interessante, muito interligado uma área da outra, e dentro do estudo LISA, onde aplicamos todos esses questionários, tanto pediátrico como adulto, como era de se esperar, em los casos não tratados, havia um impacto, principalmente nos ninhos e adolescentes, de um impacto muito extremo na função física, na função psicossocial, na função emocional e principalmente com relação à dor. A dor era algo que chamava muita atenção e 10% dos ninhos tinha 3 sítios com dor constante e 53, quase metade dos pacientes com dolor em pelo menos um sítio constante. Bem? Agradeço a todos e espero ter alguns minutos para poder responder às perguntas. Graças. Muchas gracias, doctor. De verdad que es un tema muy interesante, muy buena su presentación, excelente presentación. Abrimos entonces un pequeño espacio de preguntas y comentarios. Pueden abrir el micrófono, levantar la mano o hacerlo al chat. Buenas tardes, doctor Llerena. Es Iván Oi, Ivan. Landines. Claro. Muchas gracias por la presentación, doctor. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos está dando con los seminarios de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas acá en Panamá. Doctor, yo quisiera hacerle la pregunta sobre, no sé si tal vez me lo perdí tratando yo de comprender un poco el portugués, Sim. pero si eh, se podría, ¿cómo se hace, por ejemplo, durante el uso, si se ha especulado algo sobre el uso del bosoritide en el embarazo y si hay efectos adversos, otros efectos adversos adicionales? É uma pergunta muito importante e uma tentativa muito interessante terapêutica. Não creio que há muita experiência em los grandes centros de provar que estou a par, não conheço investigações em embaraços com acondroplásicos, pero se o mecanismo de ação temos toda a questão de atravessar a placenta,
la medicação seria administrada de que forma, etc, etc. Pero o mecanismo de ação claramente seria de estimular as placas de crescimento, sem dúvida nenhuma. Mas conceitualmente eu creio que é viável. Temos que ver na prática como faríamos isso do ponto de vista bioético, né? E dos comitês de ética, pero é muito interessante a ideia. Gracias, doctor. Muy bien. Un espacio para una pregunta más, si alguien tiene, y si no, entonces daríamos por cerrada la sesión de hoy.